Olá pessoal, essa semana então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Na semana passada, como vocês se lembram, nós vimos a questão do, da desigualdade relacionada à globalização e tudo mais, a distribuição, desigualdade de saúde e tudo mais, certo? Então essa semana, pessoal, nós vamos ver a o uso da cartografia para entender e analisar os dados, especificamente essa semana sobre a questão da segurança alimentar, que é aquela questão do, da, da fome e do uso dos recursos no mundo, certo? Com relação à nutrição e tudo mais. Então, primeiro a gente tem que entender voltar a analisar e entender bem a questão da cartografia, né? O estudo dos mapas, como eles que são os mapas e como eles são usados. E mais especificamente, nós vamos ver dois tipos específicos de mapas, que são os cartogramas e as anamorfoses, certo? Então, pessoal, o que são os mapas? Então, mapas são instrumentos de comunicação, né? Então, eles vão nos ajudar a transmitir informações, por isso é um instrumento de comunicação, que representa graficamente, né? Representa em um certo material, papel, digital, que seja, e através de imagens, de desenhos, uma dada área do espaço terrestre, né? Então ele vai representar uma certa porção, uma certa área do espaço terrestre, que normalmente não seria possível de ver a olho nu ou estando presente e tudo mais. Então a arte e técnica da produção de mapas exige clareza das informações para poder ser interpretados. Então precisa ser feito da forma correta. Então, para isso, alguns códigos foram criados para criar uma linguagem internacional capaz de fazer com que a linguagem cartográfica se sobreponha à barreira das línguas. Então, se criou códigos que são reconhecidos no mundo inteiro. Então, você pode pegar um mapa de qualquer lugar do mundo e você vai entender os símbolos, os elementos que estão sendo utilizados ali, né? Então, quais são os elementos? Primeiro, o título, né? Que representa o que está sendo mostrado naquele mapa. Ele vai nos dizer, né? Qual que é o assunto. Como, por exemplo, nesse mapa, nós temos o título Brasil Densidade Demográfica. Então, nós sabemos, através do título, que esse é um mapa do Brasil que mostra a quantidade de pessoas, habitantes por quilômetro quadrado no território brasileiro, certo? O segundo, o segundo item é a legenda, que é esse quadradinho, essa marcação que nos mostra o significado dos símbolos utilizados no mapa, né? Então esses símbolos podem ser as cores, né? Os ícones, que são os desenhos, né? Como por exemplo o desenho de um barco para mostrar um porto, achuras, pontos, linhas, entre outros. Alguns desses símbolos apresentam padronizações. Então, por exemplo, o azul sempre representa a água, né? Então aqui essa imagem não está muito nítida, mas aqui seria azul, tá? O verde para florestas e áreas verdes, linhas com traços para ferrovias, aviões para aeroportos, entre outros, tá? Perdão. Então nesse caso aqui, a legenda nos mostra os que está sendo representado, que são as cores que mostram a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então ele usa uma variável, uma variante de cores. Cada cor representa um número, né? Então o mais claro que seria o menor, né? Normalmente a grande sempre você vai do menor para o maior e do mais claro para o mais escuro, certo? Depois nós temos a escala, que é a relação matemática entre o espaço real e a representação. Por quê? Não dá para você fazer um mapa em tamanho real. Imagina fazer um mapa em tamanho real do Brasil, você teria que cobrir o Brasil inteiro em papel. Então não dá para você fazer um mapa em tamanho real. Então o que a gente faz quando nós vamos representar esse espaço, esse lugar? Nós fazemos uma redução, nós reduzimos a área numa certa quantidade de vezes para colocar no mapa,
né? Então, você vai pegar uma área que não tem 1 km² e você vai representar ela no mapa com 1 cm², tá? Você fez uma redução, você reduziu aquilo que está sendo representado, que está na realidade, para uma representação, certo? Então, as escalas podem ser gráficas ou numéricas, que está aqui nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. A escala numérica apresenta-se em números de uma divisão e a gráfica conforme a representação de linhas e traços. Então, as duas escalas aqui estão representando o mesmo número, mas cada uma é de uma forma. A primeira tá aqui, ó, 1,2 pontinhos, 500 mil, que a gente lê 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Então, se o mapa tivesse essa escala, o que está ali no mapa seria 500 mil vezes menor do que o que existe no mundo real, certo? Então, é 1 para 500 mil, certo? Que é basicamente a mesma coisa. Quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, ou seja, 5 quilômetros, tá? A escala gráfica é mais fácil de entender, porque ela vem só o desenho. E ela já vem normalmente em quilômetros. Então aqui está de 0 a 10, mas cada risquinho representa 1 centímetro. Então seria 1 centímetro equivale a 5 quilômetros. 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros. 2 centímetros equivale a 10. Ou seja, as duas estão representando o mesmo valor, só de forma diferente, certo? A numérica sempre vai ser em centímetro. Então, 1 para 500 mil. Se fosse 1 para 50 mil, seria 1 centímetro equivale a 2,5 km, certo? Então, caso aqui, já na gráfica ele já vem em quilômetros, 0 a 5, certo? Então, por exemplo, esse mapa do Brasil, ele tem a escala 0 para 346. Então, essa escala gráfica, 1 centímetro equivale a 346 quilômetros. Ou 1 para 36 milhões e 600 mil. Quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 36.600 quilômetros. 36 milhões e 600 mil quilômetros na vida real, certo? Esse aqui já é outro mapa, outra escala. No mapa do Brasil, a escala é de 1 para 25 milhões. Quer dizer que a área total do Brasil foi diminuída, né, em 25 milhões para caber nesse mapa. E a do Rio de Janeiro é 1 para 4 milhões. Quer dizer que a área do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, foi diminuída 4 milhões de vezes para caber aqui, certo? Orientação é aquela que vai nos indicar a direção, vai nos indicar para onde é o norte e os outros pontos cardeais. Pode ser aquela rosa dos ventos que a gente estudou lá no 6º ano, né? Com todas as direções, norte, sul, leste, oeste, e os pontos cardeais, né? E os pontos colaterais e subcolaterais, né? Nordeste, sudoeste, por aí vai. E ela pode apresentar-se então como uma rosa dos ventos ou apenas como uma seta indicando o norte geográfico, tá? Principalmente nas áreas muito restritas, para saber onde que você está, para onde você está indo, né? Aqui no caso, nesse mapa, nós temos uma rosa dos ventos mais simplificada, que ela só tem o norte e o sul representado com letras, mas é uma rosa, o desenho está inteiro. Ela pode aparecer apenas como uma letra N com uma setinha apontando para cima, né? Apontando para o norte. E aí vem a anamorfose, tá? Nós vamos ver a anamorfose e depois a outra. Então, a anamorfose é uma forma de representação do espaço geográfico em que há distorção da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam o mapa. Então, você vai distorcer o mapa de acordo com aquilo que você está representando, né? Então, a palavra anamorfose são dois termos gregos, ana, sobre, morfe, forma. Então, formado de novo, né? Ou sobre a forma. Então, por exemplo, esse mapa aqui, ó. Olha para vocês verem que esquisito, tá? É até um pouco estranho. No meio nós temos o mapa do Brasil dividido em regiões. Bonitinho, né? O mapa do jeito que é representado certinho. Dos dois lados nós temos duas anamorfoses.
Primeiro é o PIB de 2016. Olha que estranho. Cada estado, cada área do país e cada estado foi meio que inchado, foi meio que separado. Por quê? Para representar o PIB. Qual que é o estado que tem maior PIB? São Paulo. Então ele está gigantesco. Então, quanto maior o PIB, maior está o estado. Ele fez aquilo que a gente falou. Ele fez uma modificação, né? Ele fez uma distorção do mapa. Então, olha lá, áreas com PIB maior estão maiores, áreas com PIB menor estão menores, achatadas, comprimidas, tá? E aqui no outro nós temos a mortalidade infantil. Esse até está mais próximo da realidade, mas você vê que tem variação. Tem alguns que têm uma mortalidade infantil muito alta, outros têm uma mortalidade infantil baixa. Olha para vocês verem o sul do Brasil e até São Paulo. Quase não houve mudança. Por quê? A taxa de mortalidade infantil não é elevada, mas também não é tão baixa. Minas Gerais deu uma murchada, porque a taxa de mortalidade é baixa, né? Olha para vocês verem, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que normalmente são bem pequenininhos se comparados a Minas Gerais, ficaram quase do tamanho de Minas Gerais nesse mapa. Porque a taxa de mortalidade infantil nos dois estados é maior do que em Minas, ou é quase igual ao de Minas. Então eles ficaram quase do mesmo tamanho, certo? Então, a anamorfose é essa distorção do mapa para mostrar o que está sendo estudado. Então, quanto maior a quantidade daquilo que há, maior a distorção no mapa. O cartograma é um mapa que mostra informação quantitativa mantendo o grau de precisão geográfica das unidades. Então, ele ilustra de forma proporcional. Então, a área total do mapa não vai modificar tanto, né? O que vai modificar é a forma que ele apresenta, mas a distorção ela mantém a equivalência da área e da população, tá? Então, por exemplo, esse mapa está nos mostrando a região. Normalmente o mapa do Brasil é dessa forma. Esse aqui é um cartograma. Olha para vocês verem. Ele não fez uma mudança na área total. Ele apenas representou de uma forma diferente. Olha lá. Cada estado é representado por um triângulo. E ele manteve mais ou menos o formato do mapa do Brasil. Pode reparar, ó, o sul aqui embaixo, o sudeste, o centro-oeste, norte e nordeste. Então ele manteve uma aparência aproximada, não houve uma distorção tão grande. Ele é diferente do mapa normal? É, mas é uma forma de mostrar que fica mais fácil de você entender, né? Porque tudo está do mesmo tamanho, fica mais fácil de você ver e mantém o tamanho. E ainda existe a divisão dos estados. Esse é um outro, ó, é um mapa dos Estados Unidos, mostrando os votos na eleição presidencial. E os estados estão mantendo lá dos Estados Unidos estão mantendo uma aparência próxima, né, do que é na realidade. Se você pegar o mapa dos Estados Unidos, a aparência dos estados é aproximadamente isso. Só que o que ele fez? Ele fez ele em formato de quadradinhos para ficar mais fácil você perceber. Porque olha lá, por exemplo, esse estado que é LA, a gente vê que ele está representado com, nós tivemos 9 votos, certo? E olha quantos quadradinhos tem, 9. Esse aqui, 6. Ele usou a quantidade de quadradinhos para representar a quantidade de votos que houve em cada estado, tá? O sistema deles é diferente do nosso, tá? Além da votação pessoal, ainda tem a votação dos representantes, digamos assim, dos deputados e coisas do tipo. Então, cada estado foi representado com a sua quantidade de votos, fazendo mais ou menos aproximadamente o formato do estado. Não o Havaí aqui, ó. O Havaí com um conjunto de ilhas, eles fizeram separadinhos os 4 quadradinhos que representam os 4 votos. O Alasca, que é separado porque está entre os Estados Unidos e o Canadá, né? O Canadá está entre ele e o resto dos Estados Unidos, eles fizeram separadinho aqui em cima. Então, ele manteve a forma aproximada. Houve uma distorção, mas não houve uma mudança na proporção. Ainda está
mais ou menos no formato e do tamanho que existia, tá? Então, essa é a parte dos mapas, tá? O que é, né? Espero que tenha entendido bem. Se você não tiver entendido alguma coisa, pode me mandar uma mensagem, tá? E aí, pessoal, eu preciso explicar para vocês. Além dessa parte que ele pega aqui com vocês, se vocês pegarem aqui a mochila, a primeira parte ele fala sobre a parte da cartografia e explica essa parte que eu passei para vocês. E aí depois ele pega falando da questão da fome, né? Que voltou a crescer, relacionado com aquilo que nós falamos na semana passada. O avanço da globalização levou também ao avanço da desigualdade, principalmente nas áreas mais pobres. As pessoas têm cada vez passado mais fome devido à dificuldade de acesso, né? Ao crescimento das plantações voltadas apenas para a de é, produção internacional, né? Produção para venda, né? De produtos e tudo mais. E aí, pessoal, nós vemos que, olha lá, 11% da população mundial está passando fome hoje, né? 38 milhões de pessoas sofrem com má nutrição e com problemas de saúde. E principalmente, por quê? Por causa de conflitos, por causa de mudanças climáticas, tá? Então tem vários problemas além da desigualdade social, né? E olha lá, ele apresenta para a gente também outro dado, que 155 milhões de pessoas, de crianças, sofrem com atraso no crescimento, devido à subnutrição. Então não tem o que comer e o corpo não desenvolve. Olha lá, 52 milhões estão com peso abaixo do ideal para a estatura. Não crescem, não têm o desenvolvimento necessário. Mas também 41 milhões estão com sobrepeso, principalmente nos países desenvolvidos. Então é duas coisas na mesma moeda. Enquanto nos países pobres as crianças não têm o que comer e acabam ficando subnutridas e não se desenvolvem, nos países desenvolvidos elas acabam comendo coisas que não são saudáveis e acabam ficando com sobrepeso, tá? Além disso, nós temos a questão de anemia, né, entre as mulheres, que também leva ao aumento do número de doenças e a questão da obesidade nos países desenvolvidos. Então, além de tudo isso que a gente falou, toda essa questão de conflitos, mudanças climáticas que também atrapalham, nós também temos a alteração nos hábitos alimentares, que é um problema da globalização, né? Muitas pessoas deixam de comer alimentos saudáveis para comer aqueles alimentos ligados a marcas, né? A refrigerantes, a lanches e coisas do tipo, e deixam de comer muitas vezes alimentos saudáveis. E também as crises econômicas. O país entra em pobreza e acaba tendo a população passa fome, certo? Então as atividades dessa semana vão ser ligadas à análise de mapas, né, relacionados com essa questão da fome e da falta de alimentos no mundo, certo? Então, eu vou passar para vocês as atividades. Eu já estava vendo aqui, eu vou ter que fazer algumas modificações nas atividades, porque nós temos algumas atividades aqui que meio que estão repetidas ou estão muito parecidas com outras que nós já fizemos, mas eu vou preparar para vocês e qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp. Uma boa semana para todos.